A Segunda Guerra Mundial. A mera menção dessas palavras evoca imagens de destruição, heroísmo e uma escala de conflitos sem precedentes na história da humanidade. Entre 1939 e 1945, o mundo foi engolido por um turbilhão de violência, envolvendo nações de todos os continentes e ceifando a vida de dezenas de milhões de pessoas. Este foi um conflito que redefiniu fronteiras, derrubou impérios e, fundamentalmente, alterou o curso da civilização. Embora seja um dos períodos mais estudados e documentados da história, você realmente acha que sabe tudo sobre a Segunda Guerra Mundial? Prepare-se para descobrir que a história é muito mais estranha, fascinante e, por vezes, bizarra do que os livros didáticos convencionais podem nos contar. Por trás das grandes batalhas e dos nomes famosos, esconde-se um universo de curiosidades que desafiam a percepção comum, revelando a engenhosidade humana, a resiliência, a loucura e até mesmo o humor em tempos de desespero. Vamos mergulhar em fatos que vão desde tecnologias secretas e espiões inusitados até decisões estratégicas que beiram o absurdo. Para entender a complexidade por trás dessas histórias, é crucial lembrar o cenário. A guerra eclodiu em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, e só terminou em 2 de setembro de 1945, com a rendição incondicional do Japão. De um lado, tínhamos os aliados, liderados por potências como o Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética e, mais tarde, a França. Do outro, o eixo, encabeçado pela Alemanha, Itália e Japão. As causas foram multifacetadas. O ressentimento alemão pelo Tratado de Versalhes, a ascensão de regimes totalitários como o nazismo e o fascismo, e a expansão imperialista. Este caldeirão de tensões e ideologias preparou o terreno para um conflito global que impactou cada canto do planeta, desde as areias do norte da África até as vastas extensões do Pacífico. É dentro dessa tapeçaria grandiosa e terrível que encontramos as pequenas, mas incríveis, peças de um quebra-cabeça histórico. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Nesse contexto de vida ou morte, a busca por qualquer vantagem, por mais improvável que fosse, levou a ideias que hoje podem parecer saídas de um roteiro de ficção científica ou de uma comédia de humor negro. A sobrevivência dependia da inovação, da dissimulação e, por vezes, de uma boa dose de sorte. É por isso que histórias como a de um plano britânico para bombardear Berlim com sardinhas congeladas não são apenas anedotas, mas janelas para a mentalidade desesperada e criativa da época. A escassez de alimentos era uma arma silenciosa, e a ideia de usar sabotagem alimentar, embora excêntrica, fazia sentido em um mundo onde cada recurso era vital. O plano, conhecido como Operation Rinderkampf, envolvia lançar milhares de peixes podres sobre a Alemanha, na esperança de disseminar doenças e desmoralizar a população. A logística insana de congelar, transportar e lançar toneladas de sardinhas acabou por desqualificar a ideia, mas a sua mera concepção revela o quão longe os estrategistas estavam dispostos a ir. E o que dizer de um exército inteiro que nunca existiu? A 21ª Unidade Tática Especial do Exército dos Mondozoomeshwa, mais conhecida como Ghost Army, era composta por artistas, engenheiros de som e especialistas em camuflagem. Eles usavam tanques infláveis, aviões falsos e transmissões de rádio enganosas para simular grandes formações de tropas, desviando a atenção inimiga dos verdadeiros planos aliados. Essa unidade secreta desempenhou um papel crucial na Operação Fortitude, que enganou os alemães sobre o local do desembarque do dia D e em várias outras frentes na Europa. Seus feitos foram mantidos em segredo por décadas, um testemunho da eficácia da dissimulação e do poder da ilusão de ótica e sonora.
Em um conflito onde a informação e a desinformação eram tão importantes quanto as balas, esses fantasmas foram heróis silenciosos. Mas a criatividade em tempos de guerra não se limitava apenas a humanos. Rob the Dog, um collie extraordinário, tornou-se um verdadeiro herói de guerra. Este cão paraquedista realizou mais de 20 saltos, atuando como mensageiro e guardião das tropas do Serviço Aéreo Especial, o SAS, na África do Norte e na Itália. Sua lealdade e bravura eram lendárias, e ele foi condecorado com a medalha Dickin, a Cruz Vitória Animal, por sua inestimável contribuição. A história de Rob mostra como até mesmo nossos companheiros de quatro patas foram parte integrante do esforço de guerra, desempenhando papéis cruciais que muitas vezes passavam despercebidos. E se eu dissesse que os japoneses possuíam submarinos capazes de transportar e lançar aviões? A série I-400 da Marinha Imperial Japonesa era uma maravilha da engenharia naval da época. Estes submarinos gigantescos podiam carregar até 3 hidroaviões de ataque, que eram montados e lançados poucos minutos após o submarino emergir. O objetivo original desses navios porta-aviões submersíveis era ambicioso: atacar o Canal do Panamá e cidades costeiras americanas, causando pânico e interrupções logísticas. Embora a guerra tenha terminado antes que pudessem executar esses planos em larga escala, sua simples existência e capacidade tecnológica surpreenderam os aliados quando foram capturados e analisados. Imagine a surpresa dos americanos ao descobrir essa frota secreta de submarinos porta-aviões, capazes de lançar ataques aéreos de debaixo d'água. A persistência ideológica e o isolamento de alguns soldados são outro capítulo fascinante. Hiroo Onoda, um soldado japonês, é um exemplo vívido disso. Ele se rendeu apenas em 1974, nas Filipinas, quase 30 anos após o fim oficial da guerra. Onoda e seus companheiros continuaram a lutar, convencidos de que a guerra ainda estava em andamento e que as notícias sobre a rendição do Japão eram propaganda inimiga. Ele passou décadas escondido na selva, realizando pequenos ataques e sabotagens, acreditando fielmente que estava cumprindo seu dever. Sua história é um poderoso lembrete do impacto psicológico da guerra e da força da doutrinação, onde a crença na causa superou a realidade por décadas. Onoda só depôs as armas após receber ordens diretas de seu ex-comandante, que teve que ser localizado e levado às Filipinas para convencê-lo. Às vezes, a melhor arma é a mentira. A Operação Mincemeat é um dos mais brilhantes exemplos de desinformação estratégica da história. Para enganar a inteligência alemã sobre a invasão da Sicília, os britânicos conceberam um plano audacioso: usar um cadáver. Eles vestiram o corpo de um homem falecido com um uniforme de oficial da Marinha Real e o muniram de documentos falsos, incluindo cartas pessoais e planos secretos, que indicavam um ataque aliado à Grécia e à Sardenha, em vez da Sicília. O corpo, batizado de Major William Martin, foi lançado ao mar na costa da Espanha, onde se sabia que agentes alemães eram ativos. Os documentos foram encontrados e, como esperado, chegaram às mãos da inteligência nazista. A Alemanha caiu na armadilha, realocando tropas e recursos para defender os locais falsos, garantindo o sucesso da verdadeira invasão da Sicília. Foi uma jogada de mestre que demonstrou a importância da guerra psicológica. Essas histórias, embora pareçam tiradas de um livro de espionagem, são fatos reais que moldaram o curso da Segunda Guerra Mundial. Elas nos mostram que a história é um mosaico de grandes eventos e pequenos detalhes, de heroísmos grandiosos e atos de astúcia quase inacreditáveis. A capacidade humana de inovar, enganar e persistir em face da adversidade é uma constante. E a Segunda Guerra Mundial foi um palco onde essas características foram exibidas em sua forma mais extrema. A busca por soluções inovadoras e por vezes bizarras
levou a projetos que hoje parecem saídos de uma distopia. Quem imaginaria que pombos poderiam ser treinados para guiar mísseis? Pois foi exatamente isso que o renomado psicólogo B.F. Skinner tentou fazer com o projeto Pombo Dirigido durante a Segunda Guerra Mundial. A ideia era simples em sua audácia: equipar mísseis com lentes e um sistema de controle, onde pombos, condicionados a bicar uma imagem específica do alvo na tela, direcionariam o projétil. Skinner, um mestre do condicionamento operante, demonstrou que era possível treinar os pombos com uma precisão impressionante. Apesar dos testes promissores, a ideia de confiar a vida de pilotos e o destino de uma bomba a aves gerou ceticismo entre os militares. Por razões práticas e de aceitação, o projeto foi cancelado, mas permanece como um testemunho da inventividade humana em momentos de desespero e da crença de que qualquer solução, por mais estranha que fosse, merecia ser explorada. Em meio ao caos e à destruição, a resiliência e a capacidade de adaptação da população civil também se manifestaram de maneiras notáveis. Durante o Blitz, os intensos bombardeios alemães sobre Londres, a necessidade de sangue para os feridos era constante e urgente. Foi então que um cinema, o Astoria Cinema, foi convertido no maior banco de sangue do mundo. Este local de entretenimento, que antes projetava sonhos e escapismo, transformou-se em um centro vital para salvar vidas. A população de Londres, demonstrando uma solidariedade inabalável, acorria em massa para doar sangue, transformando o ato individual em um esforço coletivo de sobrevivência. É um exemplo comovente de como a sociedade se reorganiza e encontra soluções criativas e comunitárias em tempos de crise, mostrando que, mesmo sob ataque, o espírito humano pode florescer. O medo e a paranoia da guerra também geraram eventos misteriosos e interpretações que desafiam a lógica. Em 1942, em meio à crescente tensão e após o ataque a Pearl Harbor, Los Angeles foi palco de um incidente que até hoje intriga historiadores e entusiastas de OVNIs: a Batalha de Los Angeles. Naquela noite, defesas antiaéreas da cidade abriram fogo maciço contra um suposto avião inimigo ou uma formação de aeronaves desconhecidas. As luzes dos holofotes iluminaram o céu e milhares de projéteis foram disparados, mas nenhum alvo foi abatido. O que realmente aconteceu naquela madrugada permanece um mistério. Seriam balões meteorológicos? Um caso de histeria coletiva amplificada pela ansiedade da guerra ou algo mais, algo que desafiava a compreensão da época? O evento alimentou a paranoia e a incerteza, mostrando como a mente humana, sob pressão extrema, pode distorcer a realidade e criar fantasmas onde não existem, ou talvez revelar o inexplicável. E por falar em eventos aéreos incomuns, quem diria que o Japão tentaria atacar os Estados Unidos com balões incendiários? Conhecidos como Fugu Balloons, esses balões cheios de hidrogênio carregavam bombas incendiárias e eram lançados do Japão, aproveitando as correntes de jato para serem transportados através do Oceano Pacífico até a América do Norte. A ideia era causar incêndios florestais e pânico na costa oeste dos Guerapod Int. Embora a maioria tenha caído inofensivamente ou sido abatida, alguns balões chegaram ao continente, causando poucos danos materiais, mas gerando um incidente fatal que resultou na morte de uma mulher grávida e 5 crianças. Esse programa, embora limitado em seu impacto militar, é um lembrete vívido da busca por meios não convencionais de guerra e da extensão global do conflito, onde até mesmo o céu se tornou um campo de batalha para táticas inesperadas. Ao desvendarmos essas 10 curiosidades, percebemos que a Segunda Guerra Mundial é muito mais do que os grandes eventos e figuras históricas que preenchem os livros. É um mosaico complexo de histórias humanas, de inventividade, desespero, heroísmo e, por vezes, de pura bizarrice. Cada anedota,
Cada plano insano, cada ato de coragem ou engano, contribui para uma compreensão mais rica e matizada de um período que moldou o mundo em que vivemos. A história não é uma sequência linear de fatos rígidos, mas uma tapeçaria tecida com fios de todas as cores, onde o estranho e o maravilhoso coexistem com o trágico e o heróico. Olhar além das narrativas tradicionais nos permite apreciar a profundidade da experiência humana em tempos de guerra, revelando que a genialidade e a loucura, a esperança e o medo, muitas vezes andam de mãos dadas. É um convite para ir além do senso comum e explorar as peculiaridades que dão vida aos grandes eventos. Que outras histórias e curiosidades você conhece sobre a Segunda Guerra Mundial que desafiam a percepção geral? Compartilhe nos comentários e junte-se a nós nesta jornada contínua de descoberta. A história, afinal, é um tesouro inesgotável de surpresas esperando para serem reveladas.